Já. E vamos dar início ao nosso segundo episódio, o nosso segundo encontro do nosso podcast Solta a Voz Diva, uma história por trás da marca. E hoje a gente tem mais duas divas aqui presentes, mas nada poderia ser possível sem os nossos amigos patrocinadores. E o nosso grande patrocinador desse podcast é a empresa Polatti. A Polatti é o maior atacado de materiais de construção da região dos lagos. Ela está fazendo 12 anos no mercado e está tendo um crescimento astronômico. E é aquela empresa que apoia a cultura, apoia o esporte e tem aí à frente os idealizadores, que é o Paulo Polatti, a Luciana Polatti. Obrigado, Polatti, pelo apoio para esse projeto. E temos também a empresa Parabelos Segurança, que é uma empresa de segurança patrimonial que dá toda a assistência para a sua casa, para o seu prédio, para o seu condomínio, em termos de segurança e assessoria para funcionários externos. Então, bora lá começar o nosso segundo episódio. E depois eu falo que a gente também tem um terceiro patrocinador incrível, parceria total e absoluta. Mas, primeiro, gratidão pelo sim de vocês, por vocês terem aceitado vir aqui para esse projeto desafiador. Tem algumas pessoas que estão com mão quente, mão gelada. Calor e frio. Mas, assim, muito obrigado pelo sim de vocês, por vocês estarem aqui comigo em mais um projeto, né? Que vocês falam, bora, vamos juntas. E hoje eu tenho aqui para vocês essas duas mulheres, que são duas profissionais incríveis, que entenderam que com o autoconhecimento e autoconfiança fica muito mais fácil soltar a voz. E quem são elas? Eu tenho aqui hoje ela, uma das minhas divas, que eu falo que ela teve uma história muito legal depois de ter passado pelos meus treinamentos. Eu sempre trago ela como um super case de sucesso. Eloá Seboltz, mãe, esposa, advogada, técnica em contabilidade, corretora imobiliária, professora e palestrante e outras cositas mais que vocês vão conhecer mais sobre ela hoje aqui. Boa tarde, Eloá. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, diva, que está aí ouvindo a gente agora. Dizer que é um prazer estar aqui, né, no seu segundo episódio, poder contribuir um pouco mais com essas mulheres que querem conhecer mais de si mesmas, né, assim como eu venho passando, né, por esse processo, e você começou ele lá atrás comigo, e é sempre, né, uma descoberta nova a cada dia. Eu espero que elas também possam se encontrar em muitas das nossas falas hoje. Maravilha. E a minha segunda convidada é a minha parceira, é ela que monta todos os meus eventos, é a Joelma Ferreira, mãe, esposa, formada em marketing, especialista em eventos corporativos. E eu, assim, arrisco a dizer que um dos primeiros eventos corporativos que ela fez aqui em Araruama foi o Eu Sou Diva 3, se eu não me engano. Jo, seja muito bem-vinda, boa tarde. Oi, Lu, boa tarde, Eloá, boa tarde, divas. Um prazer estar aqui com você, dividindo, principalmente aqui com a Eloá, que também é minha cliente, minha amiga cliente. E nós participamos, né, do Diva VIP Day juntas, e vai ser muito legal dividir isso com outras pessoas, outras mulheres que queiram destravar. Ah, que maravilha. Então, assim, como é que é o nosso combinado aqui? O combinado é um papo bem descontraído, mas com uma diretriz, porque senão eu falo que quando mulheres se juntam e mulheres amigas se juntam, mulheres com propósitos iguais se juntam, o papo rola e rola, né? Então aqui eu fiz só um direcionamento para a gente poder não se perder, mas assim, aqui é para deixar fluir, para ser uma coisa bem descontraída, uma coisa bem gostosa para a gente e para quem está assistindo, beleza? Vamos fazer esse combinadíssimo, Combinado, né? hein? Porque eu descobri que eu sou muito melhor quando as pessoas me entrevistam do que quando eu entrevisto as pessoas.
Mas eu tô aprendendo, divas. Até o quarto eu acho que eu vou ficar boa. Então vamos lá, meninas. Conta assim um pouquinho pra gente. Quem é você? Hoje, se você olhar pra você assim, como é que você se descreve? Quem é a Eloá? Quem é a Joelma? Quem quiser, a bola está lançada. Quem Pode começa? começar. Então, a Joelma hoje é esposa, é mãe, é uma profissional que ama o que faz. Eu amo o que eu faço, Lu. Eu lembro até uma vez que você me perguntou, Jô, se você se você fizesse isso de graça, você faria? Eu falei, eu faria. Porque eu amo muito o que eu faço, né? Então, sou uma profissional que eu sempre me dediquei à profissão de marketing, né? E depois evoluí para minha empresa como empresária no ramo de eventos corporativos, né? E hoje estou aí com novos projetos também para virar uma mentora e treinadora também na minha área, né? E na área de empreendedorismo também. Show. Eloá. Ai, vamos lá, né? Quem sou eu? Enfim. Acho que eu sou aquela pessoa hoje que vive se redescobrindo, né? A gente vive com aquela inquietude, assim, então isso hoje faz muito, muito, assim, parte de mim, né? Essa inquietude. Mas claro, né? Sou Eloá amiga, sou Eloá companheira, sou mãe também, sou casada, tenho meus 2 filhos, que inclusive um fez aniversário ontem, né? Aí a gente fica babando. Mas assim, sou uma pessoa que busca hoje, sempre está me conhecendo, né? A Eloá de hoje, desse podcast, provavelmente não vai ser a Eloá do amanhã. Então, assim, tô nessa busca aí por mim, né? Já aí desde que a gente começou esse trabalho lá em 2019, né? Enfim. Mas aí, assim, como a Joelma falou, né? Também tem meu lado profissional, então, assim, sou Eloá advogada, Eloá que também é corretora, né? Que faz parceria com os colegas, enfim, que busca sempre ali estar junto dos colegas. Maravilha. E assim, se vocês olharem para a história de vocês, porque o nosso podcast tem uma história por trás de uma marca. Porque eu sempre digo que atrás de um CNPJ tem um CPF. Uhum. Tem um CPF para ter se transformado naquele CNPJ. E como que foi aí? Quando foi que vocês escolheram a profissão de vocês? Ai, no meu caso. No meu caso, assim, eu vim de uma família muito carente, né? Assim, minha família foi a primeira pessoa que fez faculdade, então minha avó sempre me ensinou muito que a mulher tem que trabalhar mesmo, tem que buscar o lugar dela, né? Assim, para onde ela quiser ir. Então ela sempre me incentivou. Mas eu vim ali de uma realidade muito humilde. Então até para você sonhar e enxergar possibilidades era difícil porque você não conhecia, né? Eu não conhecia isso. E aí na televisão eu comecei a ver, né, isso na infância, um seriado que tinha muito essa área de justiça. Que legal. E eu fiquei apaixonada por isso. Então, assim, a minha profissão veio disso, né? Veio realmente desse amor que eu comecei a desenvolver já na infância. E aí, claro, fui ficando, né? Fui amadurecendo, fui ficando mais velha. Fiz o técnico em contabilidade na época, né? Terminei, eu tinha 17 anos, porque tinha legislação ali, tinha noção de direito, toda uma parte legal voltada. E falei, opa, vou fazer esse técnico aqui para eu ver como é que é isso na prática. Então, ali eu já tive meu primeiro contato com essa parte mais da legislação, comecei a estagiar e aí fui, né, crescendo aí nessa busca aí por essa área profissional, que hoje eu amo muito. Jô. Bom, Lu, quando eu era criança, eu brincava de ser executiva, né? Quando eu brincava, eu era uma executiva casada e que tinha filhos. E assim eu tracei a minha. Eu acho que lá na infância eu tracei isso pra mim, né? E um dia eu me vi executiva, mãe, casada, né? Quando eu escolhi minha profissão, eu escolhi mais assim. Eu queria ser publicitária, porque eu via os comerciais da TV, eu não gostava de assistir O programa, da propaganda. Da propaganda, exatamente. E eu falava, caramba, é muito bacana, eu quero fazer aquilo e coisa e tal. Só que quando eu entrei na faculdade, eu percebi que não era tão fácil assim. Não era de nada fazer daquilo, né? Exatamente, não era tão facinho assim.
E eu tive, no terceiro período, eu tive uma professora que ela entrou em sala de aula e explicou o que era ser uma relações públicas. E eu me apaixonei, eu falei, é isso que eu quero ser. Eu quero ser isso. Então, imediatamente eu troquei de publicidade para relações públicas, dentro do segmento de comunicação social, né? E eu sabia, Lu, assim, eu não fui de uma família tão pobre quanto a Eloá falou. A minha irmã já era formada e minha irmã era bem mais velha que eu, então ela me incentivava muito, porque eu me espelhava nela, eu olhava ela, minha irmã é uma executiva, eu quero ser uma executiva igual a ela, E a sua irmã era entendeu? executiva de quê? Ela era executiva da Schering Plug, ela era secretária executiva na época, né? Era formada em administração, acredito eu, e chegou a ser gerente de uma das áreas da área da Coppertone e tudo. Então eu via minha irmã de terninho, né? Aí tem toda aquela figura da mulher que é, né, com aquele terninho, tudo muito bem alinhada, né, Anos maquiada. 80, né? Anos 80, né? É 90. verdade, é Então, verdade. assim, era essa característica, né, que a gente tinha da executiva. Então, era aquela executiva que eu queria ser, né? Bem aquela da revista, né? Que Bem, antigamente, dos anos bem da 80, revista. a mulher executiva de terninho, terninho cinza ou preto, né? De coque, Aham. não é de cabelo solto nunca, de coque, aquele coque bem assim, parecendo a aeromoça, Acho que é por isso né? que eu sou meio bem, revoltada. bem domadinho, assim, né? Era aquela coisa bem, É, bem assim. bem sonho de menina, né? É. Mas quem nunca sonhou em ser aeromoça por causa da roupa e do cabelo, né? E da Também maquiagem? sonhei. Aí, Eu não Também sabia nem o que sonhei que era em isso, ser né? aeromoça. Assim, Aeromoça, não, isso aí só fui ver. Na verdade, eu fui até aprender inglês porque eu queria ser aeromoça, né? Aí a gente quer ser um monte de coisa, né? não, tá tudo bem, deixa a criança sonhar, porque é a melhor coisa que tem. E assim, vocês, quando entraram pro mercado, vocês foram funcionárias ou vocês falaram assim, não, eu quero ser empresária? Eu vou empreender, ou lá no meio do caminho, falo assim, não, acho que eu cansei de dar dinheiro para os outros, eu vou começar a dar dinheiro para mim. Como é que foi isso daí? Então, eu sempre quis empreender, né? Assim, eu sempre quis ter um escritório e tudo, e montar o escritório, então eu já fui logo de cara, né? Na época eu estava terminando a faculdade, e aí eu já tinha uma sala, né? Nós já vínhamos pagando aí uma sala, e uma prima, né, do meu ex-marido estava querendo montar, tinha acabado de pegar o AB dela, então, e assim, queria montar o escritório dela, né? E aí ele falou assim, ó, Roberta, você aluga a sala, você ainda vai levar uma estagiária com você, né? E assim começou. Aí eu fui, terminei a faculdade com ela, né? E a gente, logo depois ela teve uma outra oportunidade, foi trabalhar em outro local e eu já estava recebendo minha OAB, porque eu já pessoa desesperada, tinha que passar logo na prova, tinha que passar na prova. Enfim, aí já no semestre seguinte já estava com a OAB, aí ela foi para essa oportunidade, né, e eu assumi o escritório. Isso já tem 16 anos, né? Então eu não consigo, lógico, já tive outros vínculos, já trabalhei para empresa mesmo, prestando assessoria jurídica com até carteira ali anotada, né, assinada e tudo, mas num período bem reduzido de tempo, né? Aí até aí ok, mas o empreendedorismo ali de ter o escritório sempre. Lu, eu vim de uma família que não se falava em empreender, entendeu? Não existia essa possibilidade de empreender. Então, assim, a minha visão era ser uma executiva de uma empresa, de uma grande empresa, de ser uma boa profissional daquela empresa. E eu sempre me dei muito para o trabalho, eu trabalhava 10, às vezes 12 horas por dia, viajava final de semana, e sempre dessa forma. É, Até que chegou o dia, né? Já dentro desse processo, eu entendi que eu estava dando dinheiro para os outros. Né? Eu falei, gente, eu E posso porque você fazer. trabalhava muito para a empresa, mas você ganhava hora extra ou você dava aquilo ali de bônus para eles? Não, era bônus, Lu, Quando a porque eu gente era gosta, gerente. quando a gente gosta daquilo que a gente faz, fica às vezes a gente nem valoriza muito as horas que a gente dá É verdade. Não, eu pro até patrão, né? valorizava, Lu, mas tem algumas empresas que assim, você é gerente, então você não tem No direito horário, né? a hora extra, o seu horário é O salário bom
Então, o que você ganha já está no pacote, a hora extra. Entendi, exatamente, entendeu? Então, assim, não existia isso, não. Os direitos trabalhistas aí, ó. Porque, assim, dependendo, né, do grau, assim, aquele cargo de confiança, ele não tem mesmo hora extra, né? Que deveria ser o que a Joelma desempenhava. Exatamente. É verdade, eu era gerente, né, de marketing e não tinha essa possibilidade, não. Mas fiz outras coisas, comecei com 18 anos como vendedora, né, de loja. Mas assim, trabalhei em vários lugares. Não, mentira, não trabalhei não. Comecei como estagiária, eu sempre fui muito focada e que eu queria fazer aquilo. Quando eu decidi fazer uma faculdade, Lu, é engraçado, eu vou contar isso aqui que meu filho não ouça. Eu não gostava muito de estudar aquelas matérias da escola, né? Mas vamos combinar? Que é chato mesmo, né? É chato. Só que a gente não pode falar isso. Cara, mas sabe que eu sempre falei isso para as minhas filhas? A minha mais nova falava isso. Falei assim, mãe, mas isso é muito chato. Eu falei, filha, eu sei, eu te entendo. Mas você tem que passar por esse processo. Porque, infelizmente, o tipo de educação que a gente tem hoje no nosso país é assim. A metodologia hoje é toda engessada. O formato é isso. E assim, e tá tudo bem. Eu também não gostava não, tá? Aí as minhas amigas perguntam assim, Jô, mas como que você vai fazer faculdade? Você não gosta de estudar? E eu falava para elas, a hora que eu fizer aquilo que eu gosto, eu vou fazer bem feito, eu vou estudar. E assim foi, Lu. Eu passei na faculdade, eu tive um tio que, assim, foi meu patrocinador, né, na faculdade, que minha mãe não poderia pagar para mim. E ele falou, para estudar, e eu tô aqui. Que legal. E ele pagou minha faculdade inteira, os 4 anos que eu fiz de faculdade, ele pagou. Nem era tio direto, tio da minha mãe, né? E eu fui, estudei, então eu tinha esse foco que eu não queria ter um diploma na parede. Entendi. Eu queria ter uma faculdade porque era aquilo que eu queria fazer. Legal. Entendeu? E quando eu comecei a empreender, então quando eu cheguei e falei assim, olha, tô dando dinheiro para essa empresa em si, eu comecei a desmotivar dentro da empresa. Entendi. E eu acho que eles perceberam isso também, entendeu, Lu? Que foi um processo, assim, de mão dupla, né? E eu saí de lá, aí sim, dali de dentro, eu já estava com a cabeça empreendedora. Eu queria fazer alguma coisa que fosse para ganhar dinheiro para mim e eu queria continuar na área onde eu estava. Não queria sair, eu quero abrir uma loja, não, eu quero... Mas de cara você já pensou em promover eventos ou foi todo um processo? Não, de cara eu já comecei com esse processo, eu quero promover eventos. Só que quando eu abri, eu queria fazer tudo, né? Todos os eventos. Todos os eventos. Eu quero atuar no ramo imobiliário, no criminal, né? Não, todos os eventos. Festa infantil, festa não sei o quê. Mas a minha experiência não era em todos os eventos. A minha experiência era no corporativo. Eu trabalhei muitos anos na comunicação corporativa. Entendi. Né? Com eventos corporativos, com eventos que até porque são públicos muito diferentes, sim, né, gente? O público para um casamento, um público para uma festa infantil e um público para um evento corporativo. Que inclusive ela fez meu casamento ano passado, né? Eu não quero, não sei o que e tal, como é que vai ser? Eu vou dar conta. Vai dar conta, sim, vai dar conta. E aí, meninas, assim, nesse processo, e a gente, assim, pelo que vocês falaram, a sua família tinha gente que empreendia, não? Não, assim, porque meu avô foi praticamente criada, né? A maior parte da minha infância, assim, adolescente, por eles, né? Meu avô e minha avó. Então eles morreram ganhando cada um salário mínimo. Minha avó não conseguiu estudar porque o pai dela não deixava. Então essa questão aí de eu não gosto de estudar, não tinha opção, eu tinha que estudar, né? Porque era a opção para poder mudar de vida. Tinha que estudar, tá? Uma coisa é ter que, outra coisa é gostar dele. Tem que estudar. E aí eu tive, né, pelo menos assim, essa sorte de gostar, né? Então, assim, é isso que eu tenho que fazer? Então, vamos lá, vamos fazer. E por isso, porque eu terminei, né, com 17, até acho que por isso mesmo, porque eu gostava muito.
E aí, como o Joelma falou, né? Essa questão do fazer tudo, né? E quando a gente abriu também o escritório, acho que a gente só não fazia criminal, o restante a gente fazia muita coisa, né? E aí, conforme a gente vai avançando aí na carreira, na profissão, e a gente vai se descobrindo também, aquilo que a gente gosta, aquilo que faz sentido, aí a gente vai vindo com aquele funil, né? Sim. Então, hoje a gente então hoje assim, a gente já faz menos coisas e temos os parceiros que fazem ali o restante com a gente. Maravilha. E assim, quais foram assim os obstáculos, as barreiras para vocês irem desenvolvendo essa parte aí empresarial? Não por coincidência, mas tudo muito pensado, as duas participaram do mesmo treinamento. Do meu mesmo treinamento na mesma turma, porque na época era o Diva VIP Day, e o Diva VIP Day eram como se fossem turmas. Eu dividia em 3 módulos e tudo. Você tá vendo como é que eu tenho que aprender ainda muito sobre ser apresentadora de podcast? Eu não falei quem eu sou, gente. Olha que loucura. Porque assim, dentro de ser treinadora comportamental, quando eu comecei também assim, genericona. E aí eu tinha um treinamento que era de desenvolvimento humano para despertar a mulher, tirar a mulher do piloto automático. Depois que eu fui me inchando para a parte de comunicação e oratória. E as duas participaram exatamente do mesmo treinamento, na mesma época. Só que naquela época, como é que estava a vida de vocês? O que estava acontecendo que vocês chegaram até mim? Caraca! É processo. Foi um processo, né? Na verdade, assim, eu tinha acabado de sair de um divórcio, né? Tava naquele processo todo, assim, porque você vem de uma rotina, né? Você tem mais uma pessoa dentro da sua casa que vai dividir aquela rotina com você e 2 filhos. E morava numa casa mais afastada, né? Então eu tava naquele processo, assim, de reorganizar a rotina toda, né? Com os 2 filhos. E aí tem a parte financeira também. Que aí aquela pessoa que ali somava nas contas, né, da casa em si não está mais. Então eu vinha saindo assim desse furacão todo, né? E a gente já tinha que sorrir, né? As pessoas faziam audiência, tudo sorrindo, tudo aquilo, tudo sorrindo. Mas aí eu vinha nessa pegada e meu ex-marido fazia muito a parte comercial e eu muito mais a parte, né, ali do bastidor. Do bastidor. E aí eu tive que desenvolver essas competências também. Foi daí que eu fui procurar, na verdade, o treinamento da Luciana. Só que quando eu cheguei no treinamento, achando que eu ia abrir uma caixa, eu tive que abrir várias caixas. Tem noção. Porque eu queria expandir alguma coisa do escritório, né? Voltada para o escritório. Aí cheguei lá, ela já veio aquelas perguntas. Quem é você, né? Quem sou eu? Minha história. Como é que tudo começou? Aí você vai começando a abrir várias caixinhas para você começar a se encontrar ali. E para mim foi um processo. Porque eu não sabia quem eu era, quase não falava. Quais eram os meus sonhos, né? O que eu queria para minha vida? Porque naquele momento, até então, a metade da minha vida eu tinha passado com outra pessoa. Então, assim, eu sonhava os sonhos da outra pessoa, eu vivia a rotina da outra pessoa. E quem eu era ali na fila do pão, né? Quem eu era. Então, assim, para mim isso começou muito nesse momento, né? Foi, assim, fundamental para eu começar essa busca, né? Esse caminho aí, por esse autoconhecimento. E aí, a partir, né, dessa busca, eu comecei a ver realmente o que fazia sentido para mim e buscar os caminhos que tinham mais a ver, né, comigo e começar a enxergar, não, olha, você tem que desenvolver mais isso, você pode fazer isso aqui, isso daqui é para você também, você merece também, porque tem muito isso, né? Quando a gente vai abrindo as caixinhas, a gente vai vendo o que a Eloá criança passou e que hoje tem uma representação no nosso comportamento, né? E aí tem muita interligação. E olha, sabe uma coisa que eu lembrei aqui agora? Eu conheci a Eloá num evento que você estava promovendo, que foi o Lagoa Tour Show. Uhum. E o Neto que me falou de você. Isso, você me apresentou o Neto. E aí eu fiquei conversando com o Neto. Só, olha como é que o mundo faz as coisas. E eu era tão dentro da caixinha que quando eu te conheci, você tinha o cabelo metade raspado jogado pra cá. Isso. A minha caixinha era tão conservadora que eu olhei assim e falei, eu não vou me dar bem com essa pessoa, não. Só por causa do cabelo dela, né? E ele falou, você vai sim, que é uma amiga pra isso, né? Você vai sim, ele é meu irmão, né? E foi muito legal, porque assim, você me apresentou o Neto. Eu conversei com ele. Eu nem conhecia ela. Não. Aí, daqui a pouco eu tô ali conversando com uma outra pessoa, vem Neto arrastando ela. Falei assim, olha, ela precisa de você. Mas foi assim mesmo, ela precisa de você.
Aí eu, mas ela precisa de mim por quê? Por quê? Eu falei, oi, aí aquela coisa, né? Oi, tudo bom, mas o que tá pegando? Aí, primeiro que ela falava tudo assim, né, gente? Não, eu Ela ia não falar isso articulava. agora, Lu. Ver a Eloá hoje, uma palestrante, dando entrevista, assim, a primeira vez que você perguntou, né? E aí, quem é você? A gente não ouvia a voz dela. Não sabe quem eu era, gente. E foi muito engraçado porque primeiro que ela me única levou assim coisa pra um que- canto, né, pra poder ninguém escutar, porque assim, tava passando por separação, não sei o quê, e tinha um mestrado em Portugal, não sei aonde que ela tava A vindo. única coisa que eu lembro é isso, que ela falou que queria fazer um mestrado, que foi a única coisa que soou Eu tava mais fazendo, eu alto. tava fazendo. Tava fazendo. Então, você vê como é que as coisas acontecem? E, Jô, você, como é que foi? Como é que você chegou até mim? E como é que foi essa coisa de, não, eu preciso me conhecer, né? Bom, até você foi no Diva 2. Foi. Né? Que eu via falar assim, eu tinha acabado de chegar na cidade, né? Eu vim pra cá em 2017. Aí eu vi, vai ter o evento Eu Sou Diva, eu quero participar desse evento e tal. E comprei o ingresso e você foi na minha casa me entregar o ingresso. É porque você vê, né, gente? É uma evolução da vida, né? Eu que entregava o ingresso na casa das pessoas, né? Exatamente. Papelzinho ainda na época, né? E quando a Luciana foi me entregar o ingresso, eu imediatamente falei, não, ela precisa de alguém que esteja organizando o evento dela. E te dei o meu cartão. Foi assim mesmo. E ali a gente se conectou. Quando foi em 2019, você já me chamou para conversar e a gente está aqui parceira até hoje, graças a Deus. Mas especialmente no Diva VIP Day, eu tinha duas questões. Eu sou mãe atípica, né? E meu filho estava numa fase assim, que eu diria uma das mais complicadas que eu passei com ele, porque eu fiquei viúva durante 10 anos, e era eu e ele. E de repente a gente resolveu morar a família toda junta. Pai, padrasto, mãe, irmão, eu, ele. Assim, por motivo, não era nem motivo financeiro, nada, vamos unir a família. E não estava dando muito certo. E neste período também, eu tinha 2 sócias, né, na primeira empresa que eu abri, que foi lá em 2013. Eu tinha 2 sócias e a gente estava caminhando juntas, mas eu já estava num período já de tomada de decisão, tanto eu quanto elas, né, de abrir essa sociedade. A gente já não estava caminhando mais junto. Não era nem por motivo de não houve brigas, nada disso, não. Foi mesmo assim. Interesses da vida diferentes, né? Interesses diferentes da vida. E eu cheguei no. A gente já tinha feito Eu Sou Diva. Já tinha sido realizado o evento Eu Sou Diva ou não? Acho que não. Não, O não. seu não. Você Não, Não, você não. você foi no 2. Esse foi O que você fez foi o 3. o treinamento foi antes. Foi antes. Foi. Então, mas a gente já estava no planejamento pro 3. Foi isso. Então, assim, e virou uma chave muito especial para mim. Primeiro, assim, como mãe, de que eu não tinha que ficar dando satisfação para todo mundo. Que eu podia viver a minha vida, que eu tinha que viver a minha vida com meu filho do jeito que eu tracei e sem ter culpa, digamos assim, sem carregar aquela culpa toda que eu carregava de, eu sou mãe solo, meu filho tem TDAH, tem não sei o que, todas essas questões, e de que eu posso seguir sozinha na empresa. Eu posso assumir isso sozinha. Mesmo porque eu já estava indo por um caminho em que eu estava ficando conhecida na cidade como a parte comercial, né? O rosto da empresa. Então já não tinha mais o motivo de eu ficar ali. Tanto que na época o nome da empresa era Dinâmica. Dinâmica, né? Exatamente. E aí nós abrimos a sociedade e eu abri a empresa Joelma Ferreira, né? Então, foram essas duas chaves que viraram, né?
E foi muito interessante porque, assim, eu lembro que a Eloá tinha uma questão com água, né, Eloá? Na verdade, assim, na infância, né, que é por isso que eu falei que tive que abrir várias caixas, né, assim, são várias situações. Na infância, eu presenciei meu pai quase morrer afogado, né, e aí minha mãe ficou muito desesperada, assim, muito nervosa, e aí a gente não podia entrar mais no mar ali, molhar o pé no máximo que a gente conseguia. Então isso desenvolveu em mim um medo enorme, né, eu começo a entrar, assim, se eu começar aquela água a levantar, eu já ia me sentindo assim, estou sufocando, né, e aí a gente foi trabalhando isso. Ao longo, né, dos processos que a gente foi fazendo, né, e aí depois comecei a fazer a canoa havaiana, até para me desafiar, porque eu tinha que estar na água, né, tinha que estar ali participando, então eu tinha que ter aquele contato para quebrar esse medo. Depois cheguei a fazer aula de natação, mergulhei de cilindro. E era o mais legal que cada viagem fotos, que ela fazia, ela me mandava as fotos, né? Porque assim, é pra comemorar todo mundo junto, né? Macarrão. Não, e a primeira foto ela tinha que fazer um passeio de barco e você tava dentro d'água cheio de macarrão, assim, em volta, mas dentro da água, assim, mergulhando, né? E isso nunca, né? Descer do barco, assim. E era tão legal porque a gente vibrava com cada avanço dela. Cada avanço dela. Legal. E assim, e essas viradas de chave, gente, para vocês, enquanto empresárias, enquanto profissionais, enquanto mulher, qual foi essa contribuição? Foi aquela coisa que, tipo assim, às vezes foi aquela chavinha que virava? Porque esse foi o primeiro treinamento que vocês fizeram comigo. Sim. E depois vieram outros que eu falo assim, que eu tenho as minhas divas que são casca de bala, entendeu? Tudo que eu vou oferecendo, elas vão comprando as minhas ideias e vão acreditando que aquilo ali Na verdade, eu faço todos, né, Lu? você faz tudo, porque promove, né? Nem sempre eu consigo encaixar. Então. Mas assim, qual foi... vocês percebem que isso foi aquele plus para vocês fazerem aquele trampolim que hoje vocês são? Assim, acho que uma das maiores chaves assim, que virou para mim foi a chave do merecimento. Né? Porque como eu vim de um histórico de rejeição muito grande, inconscientemente eu achava que aquilo não era para mim. As coisas, né, maiores não eram para mim. Ou que de repente eu não ia conseguir, eu tinha muita insegurança. Né? Então essa chave para mim foi a maior de todas, né? E hoje você puramente se joga, né? Se joga. A gente ficou meio até de internacional, né? Às vezes eu fico até com medo. Não fique não, bem. Vai, eu vou dar conta disso. Vai com tudo, vai com tudo. Lu, eu acredito que eu também tinha essa coisa do merecimento. Eu não tinha claro, assim, de que, eu acho que eu não mereço, sabe? Mas no fundo, eu tinha, assim, muita insegurança. Eu era muito crítica comigo, você vai lembrar disso, eu sempre fui muito crítica comigo, tanto de aparência quanto de, não vai, será que vão gostar disso? Será que não vão? Mesmo eu sabendo que aquilo é o melhor para o meu cliente, que aquela informação, então assim... e você fala muito disso no treinamento, principalmente quando a gente está lidando com homens, né? Que eles têm uma forma de falar que às vezes não aceitam muito. Parece que aquela pessoa não vai aceitar o que eu tô falando, não vai entender o que eu tô falando. E que você tem a necessidade de ficar se explicando. Então, assim, virou muito chave disso, que a gente não tem necessidade de ficar se explicando. Hoje eu tenho uma coisa assim que eu não preciso me encaixar na caixa do outro, entendeu? Eu já, não serve pra mim não, tá bom, deixa aí. Então, porque assim, acho que nós enquanto mulheres, a gente, em algumas fases, ou até dependendo do ambiente que a gente foi criado, a gente é ensinado a se mutilar pra caber na caixinha do outro, né? Né? E assim, por que elas estão falando essa questão do merecimento? Porque dentro desse treinamento que eu fazia, a gente trabalhava muito a questão das crenças. A crença de identidade, de merecimento e de capacidade. E pelo aqui, vocês estão vendo que nas duas tinha essa questão do merecimento. E às vezes são essas crenças aí que bloqueiam a mulher empreender, a mulher se desenvolver,
A gente está falando que a Eloá é internacional, porque há uns meses atrás ela estava palestrando na Itália. E vou ano que né? vem de novo. E vai ano que vem de novo, para uma pessoa que não falava, para uma pessoa que andava com uma comunicação verbal de ombrinho fechado, falava tudo baixinho e tudo. E hoje em dia ela mete esse cabelão e vai, filho. Entendeu? Então isso é muito legal, até para assim, para vocês olharem para você e falarem assim, uau, o quanto que eu caminhei. Nossa. O quanto que eu avancei, né? E aí, assim, meninas, hoje, se você olhar assim, quais foram, assim, os momentos que vocês falaram assim, não, agora ou vai ou racha? Em tudo, na vida, no profissional. Tipo, você tem a história de você ficou viúva, você separou do primeiro marido. E isso para a mulher são assim, são gaps que se abrem, né? Que você fica assim, caraca, e agora? Às vezes você tá num momento que você tá avançando, você tem que voltar, tipo, para poder como você falou, se restabelecer e para poder avançar. Isso aí. E aí É um estilingue, né? Isso, puxar para trás para poder ir para frente. Mas tem gente que puxa para trás e solta aqui, né? E continua para trás, né? Então assim, qual foi aquele momento que vocês falaram assim, não, cara, agora ou vai ou vai? Comigo tem muito a ver, assim, quando eu entendi o que estava por trás, né, desses obstáculos que eu colocava para mim e que não percebia. Quando eu fui entendendo que isso tinha muito a ver com aquilo que eu vivi na infância, porque igual você falou, né, a gente é o ter, o fazer, né, aliás, a gente é o ser, o fazer e o ter. E normalmente, quando a gente tem uma identidade distorcida, a gente acaba colocando isso no ter ou no fazer. Eu colocava muito no fazer, eu tinha que fazer muita coisa. Workaholic total, né? Total, assim. Ai, duas. E aí, quando eu comecei a entender o que estava por trás, eu falei, cara, agora eu já tenho um conhecimento. Claro, eu vou, né, buscar mais. Mas eu já sei isso aqui, então agora eu não tenho mais desculpa. Eu não posso mais dar desculpas, né? Ah, esse aqui eu vou fazer isso primeiro, quando eu tiver tempo eu faço aquilo. Não. Então, eu tenho que gravar vídeo. Então eu tenho que gravar vídeo. O que eu tenho que fazer para alcançar isso aqui? Eu tenho que fazer isso. Então vamos trabalhar aqui na minha mente para eu conseguir fazer aquilo ali e dar certo, né? Aquele obstáculo dar certo. Então quando eu tive essa consciência, eu falei, não, agora vai, agora tem que ir. Né? Foi quando assim eu troquei o escritório de lugar, né? Eu tava já anos ali, 15 anos ali. Eu falei, não, vou trocar o escritório daqui. Então aluguei em outro lugar, fechei o escritório. Aí agora já até aluguei de novo aquela sala e comprei uma outra sala no mesmo prédio. Aí comecei a reformar para montar outra coisa. Então eu falei assim, não, agora eu tenho esse conhecimento, eu sei que eu sou capaz, então agora eu tenho que empreender. E logo depois do treinamento, que você conheceu seu atual marido. Foi. Não foi? Porque, assim, a cidade pequena, né, Foi folgua. o processo. Porque é todo um processo de você entrar no merecimento. Né? De você se permitir, né? Abrir a permissão, né? Sim. A gente já, quando nós nos casamos, né, cada um com seu cônjuge, a gente foi morar no mesmo prédio. Então a gente foi vizinho de prédio. E aí a gente às vezes se via ali, mas não tinha nenhum contato. Anos e anos depois, né? Depois que nós passamos por divórcio, até em períodos assim próximos, foi no mesmo ano, que a gente começou pela rede social, a curtir uma foto um do outro, alguma coisa assim. E eu orei por características que eu achava importantes para mim, né? Eu comecei a pensar assim, bom, na minha idade eu preciso de alguém que tenha uma idade compatível comigo para ter uma cabeça equivalente, né, que já tenha uma estabilidade financeira, porque, né, na nossa idade se não tem ali uma profissão definida, tem, ao meu ver, tem alguma coisa de errado, que já tivesse tido filhos, porque eu já tinha filhos, e que já tivesse, né, passado por essa experiência de já ter casado, porque eu pensava assim, bom, se não foi casado com quase 40, Peter Pan, não quer crescer, cara, eu quero crescer, não dá. Aí eu tracei ali, né, meu planejamento e comecei a buscar até esse perfil, né. E aí veio, né, veio o Júnior pra minha vida, assim, muito parecido com esse perfil, só que quando a gente ora, né, quando a gente idealiza o lado bom, né, a gente não idealiza ali o ruim às vezes. E aí veio situações, né, que tiveram que me desafiar em alguns momentos ali, né, que tive que aprender a lidar e tudo mais, mas assim, hoje a gente tem um relacionamento, nossa, super leve, né, porque a gente entende assim bem um ao outro, os limites do outro, o que é bom para um, o que não é bom para o outro, e aí a gente vai levando nesse sentido. E você, Jô, quando foi assim vai ou racha? Então, Lu, eu não consigo lembrar desse
desse start, especificamente. Mas eu consigo lembrar, assim, de alguns momentos, alguns starts nessa jornada. Eu abri a empresa, eu morava no Rio ainda, né? Era 2013 quando eu comecei. Quando foi no final de 2014, eu fiquei viúva, né? Na verdade, assim, quando eu fiz, eu comentei aqui que eu queria fazer tudo, né? Então, o nosso primeiro evento foi uma festa de 18 anos, uma festa tropical de 18 anos. Então, assim, eu fiz essa festa numa sexta-feira e na segunda-feira, especificamente, o meu esposo descobriu que eu estava doente. Então, dali já foi um processo difícil. Então, eu estava na abertura da empresa, né, e já cuidando dele. Mas eu continuei esse processo paralelo, né, da forma que dava. Mas nessa enfim. época você já tinha as 2 sócias ou não? Já tinha as 2 sócias, que elas me ajudavam, né, e já tinha as 2 sócias. E a gente conseguiu um cliente muito bom no Rio, que era a Caarge. Então, a gente tinha vários eventos com eles. E eu fiquei viúva no final de 2014. E quando eu fiquei viúva, eu estava negociando um trabalho com a Panasonic, no aeroporto Santos Dumont. E, assim, esse trabalho foi uma distração, Uma digamos tábua assim. de salvação, né? Exatamente. Tábua de salvação. Foi uma coisa assim que me deixou mais tranquila para eu Passar pelo momento. passar por pelo aquilo, luto, né? pelo luto. Exatamente. Então, assim, eu passei esse processo de luto, na verdade, trabalhando. E trabalhando muito. Porque foi um Daí período ocupa assim, a mente, né? e era um período de férias, né? Que era janeiro até fevereiro, no Rio de Janeiro, imagina. Aeroporto Santos Dumont. Fervendo. Fervendo, exatamente. E foi muito bacana, porque foi a primeira vez que eu peguei um cliente de nome, né? Tão pouco tempo de empresa, mas foi uma parceria com uma agência de São Paulo, né? E dali eu falei assim, eu consigo fazer isso. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei naquela, eu não quero mais fazer isso. Bateu um mix de sentimentos aí. Exatamente, eu não quero mais fazer isso. Aí passou mais alguns meses, foi quando eu decidi vir para Araruama. E quando eu cheguei aqui, eu percebi que não tinha essa demanda de eventos corporativos na cidade. Não existia. Hoje até eu vejo algumas O Eu pessoas Sou Diva já foi o fazendo. primeiro que você fez aqui ou você já tinha feito outro? Tá Não, aqui. antes do Eu Sou Diva, eu já tinha feito o Lagoa Tour Show, que foi antes. O Lagoa Tour Show foi em agosto, Eu Sou Diva foi em outubro. Eu acho que Foi. O Lagoa Tour Show foi em foi. agosto. A gente já se conhecia porque você já era minha diva. Isso. Foi. E assim, quando eu fiz o Lagoa Tour Show também, junto com outros empresários aqui da cidade, foi uma coisa que eu falei, uau, Não, eu foi um consigo, evento muito legal. Eu muito consigo, legal, muito entendeu? legal. Eu falo que quando eu fui no Lagoa Tour Show, quando eu cheguei em casa, eu virei pro meu marido e falei assim, gente, Não tinha aqui, não era igual tinha. uma Foi feira da pioneiro. Providência, só que pequenininha. Foi eu pioneiro. achei o máximo, Eu também. tanto que eu consegui levar ele no dia seguinte, Chovia muito. e eu consegui tirar ele de dentro de casa para ir lá ver o evento e ele amou o evento. Foi muito legal, foi muito Foi legal. um evento muito dinâmico, que a gente teve cultura, teve conhecimento, porque teve várias palestras. Várias oficinas. Ou várias oficinas, teve os estandes, entretenimento, gastronomia. Então teve de tudo naquele evento. E foi muito bacana que a gente fiz junto com a Cristina, com o Neto, com a Rosália. E foi o primeiro evento, digamos assim, top, né? E eu conheci a Rosália no Eu Sou Diva 2. Sim. Eu estava lá Foi. no Eu Sou Diva 2. Eu cheguei perto dela, vi que ela tinha uma agência de turismo, né? Cara, não foi. O Eu Sou Diva
Não, o 2, tá. O 2. Isso mesmo. E quando eu me apresentei para ela, falei, eu faço eventos corporativos, ela falou, é mesmo, eu vou fazer um evento com você, desse jeito. Eu falei, vai? Vou. Vai lá na agência terça-feira. Eu, opa! Entendeu? E ela foi uma pessoa que me incentivou muito também a ter o meu espaço. Isso foi uma coisa legal também. Quando eu tive o meu espaço, sabe? Eu falei assim, opa, eu realmente Agora eu sou estou uma empresária. Adoro. Agora eu estou uma empresária. É, Então, assim, é muito legal olhar para a você jornada tá criança, né? e perceber, assim, quais foram, né, os starts, quais foram aquelas coisas que pá, me jogaram para frente. E vocês falaram aqui de pessoas que foram as pessoas que incentivaram, que deram a mão. Quais pessoas que você olha e fala assim, não, cara, essa pessoa aqui ela foi decisiva em muitas coisas para eu poder chegar a desenrolar o que eu faço hoje? Quer falar? As duas juntinhas. Bom, Assim, porque assim, a pessoa que ajuda a gente é como se fosse um guia. Sabe? Quando a gente tá naquele momento que chega uma pessoa e fala assim, não, vem cá que eu vou te guiar por aqui. E a gente tem vários guias na nossa vida em vários momentos. Né? E às vezes é num momento de vida, às vezes é num momento de trabalho, que tem aquela pessoa que fala assim, não, vem cá, te dá uma mão, né? O seu guia mesmo te dá uma mão e fala assim, não, vem aqui que eu vou te ajudar, vem aqui que eu vou te mostrar o caminho. Eu já passei por isso, eu sei qual o melhor caminho. Assim, como eu falei, né? O Neto, que é muito meu amigo, que eu digo que ele é meu irmão, né? Que aí ele me apresentou você. Então, assim, naquele momento eu falei assim: não vou, pra que eu vou? É tipo fazer terapia, né? A gente fica assim: não, pra que eu vou fazer terapia? A pessoa entra, começa a fazer, não quer parar, né? Então, assim, foi uma pessoa que me incentivou muito nesse sentido, né? A gente é muito amigo, assim, né? Então, ele foi essa primeira pessoa que trouxe esse outro olhar, né? Pra tudo isso. Então, naquele momento ali, ele fez uma diferença enorme, né? Tanto que a gente veio se conhecer. E depois, quando eu conheci meu marido, assim, né? Conheci pra namorar e tudo, ele é um empresário. Então, ele tem já uma visão mais empresarial, né? E aí, ele sempre me incentivou a isso aí, a crescer, a buscar outras coisas, né? E antes da gente casar, ele falou assim, não, a gente tem que fazer um método CIS, a gente tem que fazer um método CIS. E eu achava que, pô, pra fazer isso E eu aqui, falei pra você, vai, né? Eu falei, vou fazer o que lá? Fiquei pensando, né? Enfim. eu não quero ser coach. Eu quero ser coach. E aí, não, vamos fazer. E aí a gente fez, né? E aí são imersões que te levam até de madrugada, às vezes. Então, quando o teu físico não tá mais resistindo, aí entra aquilo, né, de sola ali. Você não tem mais resistência, né? Então, aí as caixinhas vão sendo cada vez mais abertas, né? E daí o racional para de ficar brigando. Exatamente, exatamente. Então, assim, aqui, né, meu marido foi uma pessoa assim, muito decisiva para isso, né? Então, eu comecei a enxergar um outro lado mais empresarial, até da própria advocacia mesmo, por conta dele, né? Igual você falou, você foi para fora, você vai de novo. Eu cheguei para ele e mostrei, amor, tem uma palestra aqui lá na Inglaterra, não sei o que, acho que eu vou me inscrever. É do meu pessoal. Ele, não, já vou ver o roteiro, vamos ver o roteiro. Aí eu falei assim, não, mas eu não me inscrevi ainda. Ele, não, mas a gente vai na casa de não sei quem que mora lá perto, não sei aonde. Então, assim, ele é uma pessoa muito decisiva pra mim, né? Porque você ter alguém que tá ali do seu lado, que te incentiva. Te puxa e te empurra, né? Não, 100%, assim, né? E aí a gente fica trocando muito e ele fala que ele também acaba tendo toda uma segurança, né? Porque, assim, se ele precisa fazer um negócio diferenciado, aí o jurídico tá lá junto com ele. Então, assim, tô lá dando esse amparo para ele. Olha, não, vamos por aqui é um caminho mais legal, vamos fazer assim. Então, isso acaba que é um relacionamento, né? É ali uma via. Mas pra minha realidade, né? Esse meu amigo e meu marido fez toda uma diferença, né? Então, assim, a gente escolher as pessoas com quem a gente se relaciona, o nosso ecossistema faz muita diferença. Com certeza. Ambiência, né? E manter, né, as amizades com as pessoas que também buscam as mesmas coisas. Igual a gente fez o Eu Sou Diva 3, a gente tá parceira até hoje, fiz um evento há pouco tempo, já preciso organizar isso aqui. Ela foi um evento corporativo, né, voltada aí para a área de mercado imobiliário, com vários profissionais. Já foi, organizou tudo. Então, assim, isso é muito importante, essa manutenção daquilo que a gente vai aprendendo lá, porque senão a rotina vem e engole a gente. É verdade. Lu, eu tive uma escola corporativa
quando eu trabalhei em concessionária de carro. Então, assim, eu acho que ali eu fiz a minha formação, me dei muito, eu era muito cobrada? Era, mas os meus chefes ali, os meus diretores, eles acabaram me formando para esse mundo corporativo, porque o mundo do varejo, ele é muito dinâmico, principalmente carro, né, automóvel, muda a todo momento, e a gente lidava com marcas muito intensas, marcas em que o cliente, a gente falava que ele não comprava um carro, ele comprava a marca. A marca. Entendeu? Sim. Ele comprava aquele mundo, né? Eu trabalhei na Mitsubishi e era um mundo MIT. Quando você comprava um carro, você entrava para o mundo MIT. Entendeu? E isso tem toda uma autoridade, um status, exatamente. Né? Então foi uma escola, até por parte dos eventos. Porque como lá é muito corporativo, é uma marca que ela vende a marca e não vende o carro. Sim. Então a gente participava de muitos eventos. Então, e a marca é um estilo de vida, né? Sim. E eu fui aprendendo ali e fui aprendendo com eles também. Eu lembro a primeira vez que eu sentei na sala de um dos meus diretores e eu não sabia calcular a página do jornal, assim, enquanto mídia, né? Fazer o valor daquela página. E ele teve a paciência ali de me explicar tudinho. Por mais que eu trabalhasse com marketing, eu nunca tinha trabalhado com aquilo. Uma página de jornal custava 70 mil. E tinha que dividir, ó, isso aqui é o quadrado, isso aqui entendeu? Então, eu acho que eu aprendi mais ali. E quando eu vim para Araruama especificamente, a minha rede de relacionamento, ela ficou muito forte com as minhas participações em networks. Então, assim, a participação em grupos de network me ajudou bastante a ser conhecida. Se eu te falar assim, te deu muitos clientes? Não, mas me ajudou a ser conhecida e ter indicações a partir dali. Legal. Entendeu? Então, isso é muito importante, né? Porque, assim, infelizmente as pessoas banalizam o network, né? Mas o network é uma ferramenta poderosíssima. São conexões, né? De conexão, de você conhecer, de você expandir a sua marca. Network de você conhecer bem feito. Um network bem feito, você conhecer outras pessoas. Nossa, te abre muitas portas, né? Eu te trouxe uma caneca, né? Quando eu cheguei, então, esse Instituto de Mulheres que eu faço parte, através dele, né? Eu coordeno ali uma rede, mas através dele eu consegui palestrar no MASP, em agosto agora desse ano. Então, quer dizer, se não fosse essa conexão... Você me convidou também para fazer uma fala nesse grupo, então acaba que, assim, um vai chamando a outra... O Tour Show, eu também fui dar uma palestra lá, porque você estava organizando, você me chamou. E isso é muito legal, né? Essa troca, esses contatos que vão se fazendo. E uma coisa muito legal que você falou, Eloá, é essa coisa de manter o ecossistema, né? De manter. Eu costumo dizer que eu tenho algumas divas que, no primeiro momento, eram pessoas que eu não conhecia e se transformaram em amigas. Né, que estão sempre comigo, uma está sempre valorizando e validando o projeto da outra, e isso é muito legal no nosso meio de empreendedorismo feminino. Uma coisa que eu sempre digo para as divas é que a maré, quando sobe para todos os barcos. Que a gente tem que ir se ajudando uma ao outra, que quando uma fica bem, uma acaba levando a outra, uma acaba incentivando a outra, e você fazer parte desse ecossistema, fazer parte de um ambiente assim, é muito produtivo, né? Mas, menina, a vida não são só flores, né? A gente tem aquelas pedrinhas que a gente tem que quebrar, né? Porque senão fica uma história muito sem graça. Não fica nem Hollywood, né? Em Hollywood, o herói tem uma hora que ele tem que dar uma perdida para poder depois reavivar, né? Dar aquela ascensão, né? Que nem Fênix. Quais foram as barreiras, assim? Teve algum momento que vocês pararam assim, caraca, eu vou desistir disso?
Isso não é pra mim. Naquele momento fazia sentido, hoje em dia não faz mais. Vocês já viveram assim, algum momento desse que. Ou até mesmo, tipo. Tô falando rápido, né, gente? Acho que eu tô no 2x. Mas assim, Acostumou. porque a gente acaba ouvindo os negócios em 2x e a gente fica tudo acelerado, né? Ó, enfim, então vamos voltar. Respira. De novo. É bom que quem sabe faz ao vivo e tá tudo bem. Porque a gente sabe que tem alguns momentos que são desafiadores. Né? São desafiadores. E a gente fala que se fosse tudo assim maravilhosinho, a gente depois não tem história para contar, né, minha gente? Então tem que ter uns perrenguezinhos para poder valorizar a história. E quais foram, assim, teve algum momento que vocês falaram assim, ai, não, isso não dá para mim. Eu cansei, desisti, não quero mais. Então, Lu, o primeiro momento foi aquele que eu te falei, né? De ter passado por uma situação pessoal. E eu falei, não quero isso. Não quero mais trabalhar, não quero mais fazer isso. Eu achando que eu tô com a vida boa. Você é sua mãe? Você é sua mãe. Tô passando por um momento aqui com meu filho e preciso dar atenção e coisa e tal. Então, passei por esse momento. Depois que eu vim para Araruama, eu não consigo ver um momento assim que eu falei, eu vou desistir. Não. Mas, assim, já tive momentos financeiros, enfim, que você precisa, são os impostos para pagar, são as coisas. E será que o faturamento vai dar? Será que não dá? Aquela questão toda. O do buscar clientes, o de você ver assim. Você vai desanimando quando você vê algumas coisas que estão fora do teu propósito, do teu contexto. Então, não sei se eu estou me fazendo entender. Não? Sim? Tá dando para entender. Mas, assim, eu nunca cheguei e falei assim, vou desistir. Pelo contrário, eu gosto muito de desafios, né, Eloá? Então, quando me dão desafios, assim, eu gosto, eu vou atrás. Às vezes vem umas coisas assim, Joel, você faz isso? Nunca vi na vida, mas faço. E depois eu vou procurar como é que faz, entendeu? Não, vou fazer, vai acontecer. A gente mexe daqui, mexe dali e faz. Agora, uma coisa muito gratificante, Lu, mesmo quando a gente tem, assim, essas jornadas, poxa, não tá dando, o cliente não tá aceitando. Às vezes, assim, tem cliente muito bom que vem de 2 anos você fazendo coisas e de repente, parou. Não tá fazendo, a diretoria não tá aprovando, não sei o quê. Aí você tenta de tudo e aí você fala, mas o que tá acontecendo, sabe? Mas em compensação eu esses dias recebi o contato de uma cliente lá do Rio, que eu não falo há tempos. Ela, Joel, eu estou precisando de uma promotora. Você legal. consegue uma promotora para mim? Ok, vamos lá, vamos colocar uma promotora. Ela tá trabalhando, vai trabalhar hoje. Entendeu? Então é assim, ela é até advogada também. E há tempos que eu não falo com ela. Mas ficou a sua marca, Sim. né, Ju? Mas Você ficou. fez um trabalho que foi legal e ficou a marca, ficou ali, que você assim, não, ela vai saber me ajudar. Outro dia também eu recebi o contato de um hotel daqui e ele falou, eu recebi o seu contato através de uma pessoa tal. Eu fui ver essa pessoa, eu nunca trabalhei com essa pessoa. Mas ele me segue nas redes sociais. Olha que legal. Entendeu? Tá vendo a importância de você ter um trabalho divulgado nas redes sociais? É aquela pessoa que ela não te conhece, mas ela sabe quem é você. E às vezes é ela que vai indicar o seu serviço ou o seu produto. Exatamente. E a credibilidade que você passa. Sim. Porque mesmo a pessoa não trabalhando com você, ela vai te indicar. Porque, olha, eu só conheço essa pessoa aqui que eu confio que eu posso fazer E às vezes também pelos vocês. lugares que você trabalhou, com as empresas que Com você as trabalhou empresas, e tudo, você traz exatamente. toda uma autoridade naquilo que você faz, né? E você, certeza. Luá? Ela tava falando, tava pensando, né, assim,
a minha realidade, né, da realidade que eu vim, eu não tinha nem essa opção de desistir. De desistir. Porque desistir era fracasso, assim, total, né? Então não tinha nem essa opção. E isso, assim, isso é bom e isso é ruim. Porque às vezes a gente tem que vestir uma armadura, né? A gente tem que botar aquela Fica armadura. naquela autocobrança eterna, Não, né? tem que dar conta de tudo, né? E assim, igual a Jo falou, eu sou mãe atípica. Eu também sou mãe atípica, né? Um já não mora mais comigo, mas assim, vive a vida dele, tudo, o outro namora. Então, eu achava que também tinha que dar conta daquilo que era normal, né? E hoje a gente percebe que não, que isso, né, também... Isso é o novo normal. Isso é o novo normal. Então, assim, bem bacana ali, né, da gente trabalhar. Mas, assim, desistir, não. Mas, claro, teve muito momento que eu botei a armadura de lado e chorei. Porque, assim, quando eu passei até por esse momento, assim, que acho que foi o mais difícil, né, do divórcio e tudo, que eu tive que me reestruturar, eu não tinha rede de apoio, né, aqui. Porque minha família é de Saquarema, né, então não tinha ninguém. E tinha que organizar toda uma rotina, né? E isso também impacta na sua vida Né? Porque os filhos financeira. estavam menores, né? Bem menores, né? Você vê, o Júnior vai fazer 5 anos que a gente tá junto. Então, assim, isso já tem uns 7 anos por aí, né? O João agora tá com 13, então, tipo, tinha uns 6 anos. Não ficava sozinho em casa, então você tem toda uma rotina. Então, ali foi um momento, assim, bem difícil, né? Que eu tinha realmente que recalcular minha rota toda, né? E aí, quando você empreende, independente se você tem um CNPJ para tomar conta ou um CPF, você tem que estar tomando conta, né, Sim. daquilo. Então eu tive que remodelar, né, a minha forma de trabalhar com processo de papel, né, que nem era o digital como a gente tem hoje. Então isso foi um momento difícil porque eu acabei tendo uma queda também na renda no momento que eu precisava de mais renda, né. Então esse foi um momento assim bem mais desafiador, né. E aí eu até pensei assim, vou largar o mestrado, porque, nossa, é caro, né? Assim, bem caro. Eu fiz fora do Brasil. Então, você paga o valor, aquele valor em euro, acaba saindo um pouco mais caro. Então, esse foi o momento assim, mais crucial. Mas eu coloquei na minha cabeça, não. Eu cheguei até aqui, eu consigo. E aí, graças a Deus, o Papai do Céu abençoou. E é muito interessante quando a gente percebe, né, que assim, o cenário feminino é muito diferente, né, gente? Muito diferente. O cenário feminino é muito diferente, porque assim, nas duas situações, você separou, você ficou viúva, sim, mas daí você tem que administrar as suas coisas e mais os filhos. Sim. Né, e mais a renda da casa. Né, então tem toda uma complexidade que até eu estava participando de um outro podcast e eu estava falando para os meninos. Eu até brinquei com eles, eu falei assim, olha, aí perguntei, vocês são casados? Não sei o que, eles não. Eu falei, então vamos fazer de conta que você é casado. Você sai de manhã para trabalhar, às 7 horas da manhã, dá um BO no seu trabalho e você liga para casa e fala assim, olha, eu vou me atrasar. E você chega em casa, tipo, 11 horas da noite em casa. A sua esposa, você falou que está trabalhando, deu alguma coisa de ruim, tá tudo ok. Eu falei, agora vamos virar. Faz de conta que a sua esposa saiu de casa cedo e foi trabalhar. E deu um BO lá e ela teve que chegar tarde. Quando ela chegar em casa, sabe quais são os comentários que ela vai escutar? O que seu filho comeu? Você sabe se seu filho fez trabalho de casa? Se jantou? Seu filho dormiu e você nem viu? Como se fosse obrigação só da mulher, né? Exatamente, porque a sociedade faz essas cobranças em cima da gente, né? Então, naquele momento, você tinha separado, você tinha que lidar com todas as suas questões, com as questões dos seus filhos, com as questões de trabalho, com as questões financeiras, e às vezes as pessoas ficam só tipo, mas foi uma separação. Não. Tem toda uma complexidade. Principalmente quando você tem filhos na jogada. Todo um processo. Tem todo um processo. E quando é a gente vai embora, né? Foi aquele processo que a maioria das mulheres passam. Quando eu saí de ser CLT, eu tive aquele período de cobrança do marido, né? Porque, assim, é como se eu estivesse brincando de empreender. Você agora está querendo empreender, mas a gente precisa pagar isso, precisa pagar aquilo. Eu conheço muito bem esse discurso. Exatamente. Porque, assim, a renda dos dois era ali equilibrado, de igual para igual, né? Na hora que então perde uma saiu renda, a minha, né? Tudo bem? Não, no primeiro momento, não, tô com você e coisa e tal. Mas quando as coisas vão apertando, você tá brincando, isso aí vai dar certo quando?
Quando que você vai ter isso, entendeu? Porque o empreender tem difícil. disso, né? É uma É muito semente que solitário você. também. E é uma semente Você que você vai planta- plantando, que ela tem um tempo para germinar. Sim, Não é sim. plantou hoje, deu fruta amanhã, não é assim. E esse sonho é seu, né? Assim, Sim. esse sonho é seu. Então, muitas das vezes a pessoa que tá perto não vai entender. Não. Então, a gente Se tem não que ter, sonhar junto, não vai entender. entendeu? E a gente tem que ter muito claro qual é o sentido que aquilo faz pra gente, né? E é muito legal você falar essa questão do seu marido, porque ele é empresário, ele é empreendedor. Sim, Ele entende todo um ele processo sabe do processo. e ele sabe do processo. E daí ele te empurra, te apoia. Que imagina se todo mundo Isso. tivesse um desse dentro de casa, gente, as mulheres que são empreendedoras. Tem, não? Gente, meu né? marido ainda vai no mercado. Olha Falta alguma coisa em casa, eu não sei nem o que que falta. Minha secretária manda pra ele. Ele vai no mercado e ele traz pra casa. Então, Você tá assim, entendendo? Porque assim, essa rede de apoio em todos os sentidos para a mulher que é empreendedora, que é mãe, que é esposa, é muito importante, É muito importante. gente. Porque senão você acaba, sabe assim, desvalidando o seu sonho. Você começa a falar assim, cara, pô, será que eu tô brincando? E daí você Parece começa a que você tá questionar, brincando, será que eu tô né? brincando mesmo? Porque às vezes, e infelizmente, as pessoas só entendem resultado como financeiro. As pessoas não entendem resultado como assim, transformei vidas. transformei vidas, eu consegui esse emprego, desse vai surgir o outro, que vai Tá, surgir mas o outro. isso você ganhou mas quanto? Quanto que entrou aqui para a caixinha da família? Quanto? E isso são relatos que eu escuto direto, né, Nicolas? Você ia falar alguma coisa e eu te cortei. Agora não. Não, tá tudo bem. E aí, agora que a gente está falando nisso, e como é que é, assim, conciliar família, trabalho, Doideira. periquito, papagaio, como é que é? O seu tá É ali, boa, justinho. maravilhoso. É fora da curva. Mas, É o sonho de consumo de todo mundo. mas o meu também é meio dengozinho, né? O moço tá onde? Estou abandonado em casa. Tem isso, sabe? Mas a gente Olha aprende que a ele vai lidar. escutar, ele vai começar a amor, te pensar. amo. Mas assim, mas a gente já se entende, né? Assim, as nossas linguagens, assim, a gente já se entende. Bom, eu casei há pouco tempo, né? Então, eu falo que eu tô vivendo um período meio sabático. De adaptação, né? de adaptação. Porque eu fiquei viúva há 10 anos, né? Então eu tinha uma rotina completamente diferente. Era só eu e meu filho. Então eu adaptava, né, o que tinha. E agora também, assim, meu filho já está com 19 anos. Então ele já é uma pessoa independente, ele já faz a comida dele se eu deixar sozinho e coisa e tal. Tendo comida e o jogo dele, tá ok. Tá ok. Se vira bem. Tendo comida na internet, tá ok. Mas com o eu marido falo, agora não mas com o mais. marido agora não mais. Mas eu me dei esse tempo, sabe, Lu? Porque eu acho importante Sim. também. Pra mim, assim, a família é fundamental. Família é a base, é né, a gente? base, exatamente. Então, assim, eu formei uma nova família e eu quero cuidar dessa família. Eu não formei uma família por formar, né? Eu encontrei uma pessoa que fez igual eu lá, orei, né? Se permitiu, Me né? permitiu, Abriu permissão. exatamente. Né? Abriu permissão. E aí, que também não adianta orar, gente, sem abrir permissão, tá? Tem que abrir exatamente. permissão, orar, que daí Papai do Céu vai lá e coloca. aí. Faz as coisas funcionarem, acontecerem. Aí, então, eu tô nesse período assim, indo para novos projetos. Também, assim, esse período me fez ter um novo olhar. Sim. Né? Nada em vão, né, Lu? Não. Nada em vão. Nada é Tudo por tem um acaso. propósito. Tudo nada por acontece. acaso, Como é que o meu mentor fala? O que aconteceu quando tudo aconteceu? Profundo isso. E essa é uma pergunta que, às vezes, quando a gente tem que se fazer assim, o que aconteceu quando tudo aconteceu? Quando tudo aconteceu de bom e quando tudo aconteceu de ruim. Sim. Mas o que aconteceu quando tudo aconteceu? Porque quando a gente abre a permissão e quando a gente fecha a permissão, né? Então eu tô nessa permissão aí, me permitindo ter esse tempo para mim de cuidar da minha família e também desenhar novos projetos para mim. Não parei de trabalhar, continuo aí no mercado, continuo aí fazendo eventos, né, Eló? Graças a Fizemos Deus, um né? evento no sábado também, foi muito bacana, foi bem proveitoso, bem produtivo, foi maravilhoso.
E aí com esses novos projetos, né? Maravilha. Você falou sobre essa adaptação, né? Porque lá em casa eu tenho 2 meninos, o Júnior tem 2 meninos, né? E aí a gente casou e os nossos caçulas moram com a gente, né? Não é muito comum, assim, o pai ficar com o filho, né? Então, a gente teve também essa adaptação aí no início, né? Porque são meninos, com idade próxima, mas que já dá uma diferença. Um gosta mais do jogo tal, o outro agora já tá na motinho dele, já anda sozinho, já tem mais independência. Então, assim, essa adaptação também é muito bacana, porque a gente cresce também, né? É porque assim, tudo é adaptação, né, gente? O ser humano, ele é um ser adaptável. E para todo projeto novo tem que ter um tempo de maturação, Sim. um tempo de adaptação, né? E aí, quando vocês olham para toda a história de vocês, o que mais valeu a pena? Tudo. O que mais valeu a pena? Tudo. Tudo. É. Assim, hoje eu olho, né, assim, algumas amigas que querem ter filho agora, e eu dou assim, graças a Deus, porque eu tive filho antes. Porque assim, aí agora eu consigo fazer uma linha, né? Não vou quebrar aquela linha ali, né? Porque se parar para dar atenção para outra pessoa assim tão, né, pequena. Então, assim, eu acho que acabou que Deus fez tudo certo, assim, para mim, né? Então, para mim, as minhas fases, os meus momentos foram muito, muito certos, né? Eu sempre fui muito planejadinha, né? A mulher do checklist. Checklist. A mulher do checklist, gente. Então, assim, assim, eu me formei, eu casei, eu demorei 5 anos, eu planejei 5 anos para que eu tivesse o meu filho, entendeu? Então, assim, só que eu não me planejei para ficar viúva, Foi de surpresa, né? né? A vida. Porque, assim, a Bíblia fala que o homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Então, assim, você pode fazer todos os planos da sua vida, que em algum momento, né, pode dar ruim. E você tem que estar preparado, ou você não vai estar e vai se adaptar àquilo. Sim. Deus vai te capacitar para aquilo. Então, assim, nesse momento, Deus me capacitou ali para eu ficar sozinha. Porque isso foi uma coisa que eu planejei também. Eu não planejei criar filho sozinha. Eu falava, não, a gente tem que ter uma família. Eu gosto de ter família, né? Então, assim, eu não me planejei para isso. Então, foi Não se planejou e ainda tinha os acordos, né? As agendas secretas, né? Exatamente. Então, assim, só que a vida dá aquela volta, aquela virada. Eu passei por tudo. Assim como a Eloá, eu me sinto que eu fiz as coisas no período assim que eu precisava. Deus, né, fez para mim no período que eu precisava. Porque hoje meu filho já é um adolescente. Eu acho que eu casei no momento super certo, porque hoje ele já entende, participa do processo, já é um rapaz, já divide as coisas pra gente. A gente já ri junto, já divide ali as responsabilidades quase, né? Quase todas. Vamos lá, porque é difícil cobrar isso. Mas assim, ele já consegue, eu consigo lidar muito melhor com isso. Hoje meu filho já fica sozinho, né? Eu não preciso dar aquela atenção de pequenininho, a gente não precisa daquela rede de apoio do cuidar, né? Não. Do cuidar, do formar. Já está formado. Já tá Agora formado. já tem o norte, né? Ó, tô indo ali, você vai aonde, mãe? Eu tô indo trabalhar, ok. Bom trabalho, Jesus te abençoe. E é assim, né? O marido a mesma coisa, o marido vai para um lado, vai para o outro. Eu tenho aquela rotina, porque hoje eu já não tenho mais o meu espaço, a minha sala. Então eu trabalho home office, então eu tenho um momento do meu home office, um momento do meu ser dona de casa, né? E ali eu vou dividindo o meu dia e as minhas agendas. Tudo, né? Exatamente. E tem projetos aí pela frente? Como é que tá? Está acabando o ano, né? A gente já está em outubro, mas ainda dá tempo para projetos. Tem alguns projetos aí na manga? Como é que estão as coisas? Um projeto que é Ousado. Mas a gente é movido a desafio, né? E aí, na verdade, esse projeto chegou para mim assim, sem eu buscar, né? Foi uma coisa que veio acontecendo de forma natural.
E aí fui procurado por algumas pessoas e me fizeram um convite que eu pensei primeiro, né? Meu marido não aceitou na hora, né? Se ele pudesse responder por você. Não, já, né, na mesma hora. E eu falei, não, calma, eu tenho que refletir, eu tenho que avaliar, né? O convite é para mim. O lado bom, o lado ruim, como é que vai ser isso, e tudo reorganizar, né? Algumas coisas. E aí refleti um pouco, e aí aceitei, né? Aceitei esse desafio. E aí semana que vem teremos mais novidades, né? Semana, uma semana assim decisiva para isso. Mas aí pra semana que vem a gente vai trazer mais. E eu sempre fui meio subversiva, né? Assim, aquilo que eu acho que bota na minha cabeça que aquilo tá injusto, que aquilo de alguma forma tem que mudar ali. Eu vou atrás, né? Minha galera da época da faculdade, a gente foi fazer protesto na época pra ter um ônibus e tudo. Então é isso. Só eu não posso falar agora, né? Agora. Mas tá tudo bem. Então tem coisa boa chegando aí. Bom, os projetos eu já falei um pouco, né? Eu tenho um projeto lá aí de mentoria e treinamentos para entrar nessa área específica. Isso foi uma coisa também, Lu, que eu já ouvi você falar em alguns momentos. Não sei se é de merecimento, mas da gente achar. No podcast com os meninos lá de Saquarema, você até comentou sobre isso. Da pessoa achar que as pessoas não querem ouvir. Como é que você falou? Alguma coisa Nossa, sobre mas isso? eu falei tanta coisa, bem. Não, assim, que as pessoas não. Que a gente acha que as pessoas Todo mundo não. sabe. Todo mundo sabe aquilo que a gente sabe. Que a gente sabe, exatamente. Então eu fiquei adiando muito isso. Tá adiando bastante, né? Bastante, né? Tô adiando por esse sentimento, né? Será que as pessoas vão querer saber o que eu tenho para colocar? Tem muita gente falando sobre isso, entendeu? Mas é um projeto. E qual foi o diferencial de vocês soltarem a voz? O que assim, começar a comunicar? Quem são vocês? O que vocês fazem? Como foi começar a comunicar, melhorar a comunicação interna de vocês, que é o que nem a Jo tá falando. Ai, não, já tem muita gente falando. Porque são comunicações, né? Então, assim, pra gente poder fechar, qual foi o diferencial de soltar a voz? De comunicar para o mundo aquilo que você quer, aquilo que você faz, aquilo que você vende? Olha, eu acho que assim, além da representatividade, né, por a gente mostrar que nós mulheres somos capazes, né, de ocuparmos o espaço que a gente quer ocupar, e aí isso vem outras mulheres, né, como eu e a Ana, a gente costuma falar que aqui a gente corta mato, né, que interior é muito assim, vai cortando mato e as outras já Mas vai abrindo espaço para o pessoal já pegar um chão mais ou menos, né? Isso aí, né, e aí Pegar as a outras vão estradinha. vindo, vão, né, ali asfaltando, enfim. Isso então fez um diferencial quando eu comecei a me enxergar assim como uma pessoa que pode estar, né, nessa Que posição, inspira, né? que inspira. Porque eu achava assim, como assim, eu inspiro alguém? Como assim, né? Eu achava que não era pra mim, que eu achava que eu não merecia, né? Então, isso aí foi algo assim muito decisivo assim também pra mim. Eu ouvi isso uma vez, né? Que eu era uma inspiração e eu fiquei assim tão sem graça. Eu falei assim, como assim? Entendeu? Eu sou uma inspiração e ao mesmo tempo feliz com aquilo de fazer parte da vida de alguém, porque você percebe que muitas pessoas às vezes nem falam nada com você, mas que aquelas pessoas estão te acompanhando. E num momento assim, do nada, você recebe ou uma indicação ou uma palavra que tem uma amiga minha da igreja que ela tem vários projetos também. Ela fala, Joelma, oi, minha empreendedora, você é uma inspiração para mim. Que empresária linda, não sei o quê. E eu falo, você tem que tirar os seus projetos do papel. Você tem que tirar os seus projetos, viu, Verônica? Aí e eu fico tão assim orgulhosa, não orgulhosa no sentido de soberba, não, mas de fazer parte. De ficar feliz, né? De ficar feliz com essas pessoas, sabe? De fazer parte disso. Então eu acho muito, muito bacana. Isso é soltar a voz. Isso é entender que você está se comunicando, que você está levando credibilidade para as pessoas. Que eu acho isso importantíssimo.
Porque o fazer, muita gente faz. Sim. Mas fazer com credibilidade, você vê essa cliente minha, há anos eu não falo com ela. Mas ela, a primeira vez que ela precisou de um serviço, ela procurou para mim. Entendeu? Legal. Então, isso é assim, muito legal. Porque assim, muito bacana. que eu falo, né? Porque o que é ser diva, né, gente? Esses dias lá no podcast eles me perguntaram, mas o que é diva? Eu falei assim, que diva é um acróstico de determinada, de inspirada, de vitoriosa e de amada. E assim, e quando a gente vem. Eu sou diva. E quando a gente vem nesse processo, o soltar a voz é você incorporar a diva Sim. mesmo, né? Porque você tá com aquela coisa assim, ok. É ok não, eu tenho voz. E isso é muito genuíno, E né? traz um presente que a gente não percebe, né? Mas assim, com certeza hoje nós estamos muito mais felizes. Assim, hoje a gente é feliz, Sim, né? gente. Hoje a Mas gente quem se encontrou e isso é uma coisa que vem gradativamente, né? A gente vai vendo assim como a gente vai evoluindo. Então assim, hoje eu tô no meu lugar, assim. Ô, Lu, e para muitas pessoas, principalmente da família, um desabafo, a gente continua achando que a gente está brincando de ser empresário. Mas é porque as Eu pessoas ainda percebem que o resultado do empreender é só o financeiro. Se você não estiver ganhando milhões, se você não tiver com um carro novo, se você não tiver assim emprestando dinheiro para todo mundo, o seu empreender não está dando certo. E isso é um grande erro, um grande erro. Porque o empreender precisa de um resultado, sim, mas o resultado são várias coisas e o financeiro é só uma partezinha desse E resultado. cada É como um o tem sucesso, as suas né? prioridades. Cada um e para cada pessoa O sucesso é significa diferente. uma coisa Exatamente. diferente, né? E tá tudo bem. Meninas, eu tô adorando o nosso papo tá rendendo, né? Mas tudo que é bom, a gente tem que fazer um acabou, né? Mas pra gente poder finalizar aqui, eu tenho esse parceiro maravilhoso. Ai, que lindo. Que é, deixa eu ver qual dos dois que é, de quem é quem. Esse aqui daí lá. Que é a Orótica. A Orótica é um parceirão, né, que tá sempre comigo nos meus eventos. É aquela pessoa que eu ligo para ele e falo assim, Sérgio, vou fazer um projeto assim, assim. Luciano, o que que você quer? Aí eu falo, não, o que que eu quero não. O que que você... Eu peço e depois a gente entra num acordo, né? Então o Sérgio é o representante da Orótica. A Orótica hoje ela tá em... Ela tá em 3 lugares, tem 3 lojas na região dos Lagos e ela tem toda uma preocupação com qualidade, com designer, com trazer um óculos de qualidade, sabe? Com material bom, com material leve, com variedade. Então, se você usa óculos, está precisando trocar o seu óculos, Opa. a Oroótica é um lugar perfeito para você ir lá. E também, hoje na Oroótica, a gente não tem só óculos. Tem também essas garrafinhas, que são garrafas térmicas, que tem aqui para dizer qual é a temperatura da água, né? Então, também é muito legal. E esse presente que a Oroótica está dando para vocês, Gente, isso aí tem uma análise Ele fez do visagismo de vocês. Olha Tá? que bacana. E aí eu queria que vocês lessem. E depois a gente vê se o óculos vocês gostaram, se vocês gostaram do presente. Olá, Eloar. Nós, da Oróticas, estamos felizes em poder realizar a sua consultoria de imagem. Nossa consultoria de imagem começou. Aí ele vai para o rosto oval, contraste alto e faz uma proposta aqui embaixo. Vale lembrar que nosso visagismo foi realizado de maneira virtual. Por conta disso, algumas premissas podem não ser as mais apropriadas. Estou à disposição para agendar uma consulta mais detalhada. Adoro, adoro. Gente, amei. É que se ofereceu, né? Estamos aí, tá? O seu, Jô? Seu contraste é baixo, pois a cor do seu cabelo se alinha de forma harmoniosa com o tom da sua pele, mostrando tonalidades bastante próximas. Indivíduos com rosto retangular geralmente são considerados poderosos, aspirantes,
decididos e realistas. Aí, viu? Olha, amei. Deixa eu ver se Sérgio, eu vamos tô- fazer uma ação de marketing, de eventos. Estamos aqui. Muito obrigada pelo Eu carinho. tô doida pra ver o óculos de vocês. Ele bota assim no contraste alto. Pessoas com esse contraste possuem uma dualidade fascinante e a liberdade de escolha. Elas podem optar por tons escuros para acentuar sua presença ou por tons claros para promover uma sensação de leveza e harmonia. Acho que nós nos destacamos por sermos pessoas serenas, que discretas e coisa pensadas. linda, olha. Gente, eu não sou... Ai, adorei, porque ele fez tipo formato gatinho. Olha isso. Olha, já vou até usar. E das duas é gatinho. Deixa eu ver. O dela é mais quadrado, tem aqui uma base mais quadrada com a pontinha e o seu é mais redondo. Olha! Gente, olha. Gente, Olha, amei. o seu ficou Obrigada. muito mais moderna. Obrigada de Muito nada. mais moderna. amei. E lá na Oroótica, gente, Amei. eles, Muito além obrigada. da ótica, em parceria com grandes fábricas nacionais, eles têm fábricas Amei, com as Sérgio. próprias lentes e armações que vendem produtos como os lenços personalizados, produtos de limpeza e além de realizar serviços específicos na montagem do seu Amém, óculos. já temos uma Então, relação ó, nova, amiga. todo mundo já Perfeito. ficou perfeito. Mas tem um visagismo por trás, Gente, né, amei. meninas? Tem um visagismo todo poderoso aí Amém, por já vou trás querer levar pra botar minha lente para aqui. vocês levarem lá e trocarem a lente de vocês. Meninas, mais uma vez, gratidão pelo sim de vocês, gratidão por vocês virem aqui compartilhar a história de vocês. Eu falo que contar histórias é uma forma da gente se conectar com as pessoas, das pessoas conhecerem verdadeiramente quem a gente é, porque às vezes quando as pessoas só veem só o resultado da nossa jornada, mas não sabem todas as barreiras, todos as pedrinhas que vocês tiveram que quebrar para chegar aonde vocês chegaram. Então, gratidão Muito pelo obrigada, sim de Lu. vocês, gratidão pela essa conversa gostosíssima. Tenho certeza que vocês amaram conhecer um pouquinho mais delas duas, dessas histórias parecidas e diferentes ao mesmo tempo, mas sempre com um propósito que ainda tem um propósito maior, que as duas são mulheres de Deus, Amém. né? Que tem toda essa questão de uma espiritualidade, de uma crença, de algo que protege e alavanca. Então, Amém, meninas, amém. muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada e até a próxima. E vem aí o episódio 3, que é amanhã, com uma convidada também muito maravilhosa. Eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer a história por trás da marca. Muito obrigada. Obrigada aí, Matheus, pelo apoio e até o próximo.